Correndo, correndo, correndo. Você que achava que ia dormir. Joga duro. Olha a pegada aí, ó. Olha a pegada de monstro. Delta Maranhão tá aí, né? Você não pode cair nas pegadinhas, beleza? Corre, corre, corre. Bomba de coraçõezinhos aí. Senta o dedo nessa tela. Show de bola, né? Olha aí, ó. Essa galera chegando na área. Vamos lá então? Vamos lá então? Né? Começou a entrar entrando tarde. O jogo foi duro hoje. Na delegacia. Vamos fazer aqui uma revisão rapidinha de uma pegadinha que pode aparecer na sua prova, beleza? Eu já vou até já começar a jogar duro. Já vou travar a musiquinha aqui já. Beleza? Vai convidando seus amigos aí, bombando de coraçõezinhos. Eu queria hoje continuar a resolução de questões. Hoje seria para delegado, né? Mas não deu tempo. Essa hora fica complicado. Mas vamos jogar duro aqui. É isso aí. Chama no procedimento. Beleza. Tranquilo. Já acabou a música, eu vou começar a jogar duro com você. Eu vou jogar duro com você o seguinte. Vai lá e pega o teu código penal. Né? Pega o teu código penal lá rapidinho. Pra gente bater aqui. Essas pegadinhas que podem aparecer na sua prova, né? Eu iria hoje continuar a resolução de questões. Hoje seria para delegado. Eu estou fazendo um revezamento, né? Um dia para gente, outro dia para delegado, não é isso? Nível das questões. Mas jogando duro da mesma forma, pancadaria total. Amanhã eu vou fazer essa resolução de questões para delegado. Na parte especial, né? Sobre crimes contra o patrimônio. Eu vou pegar meu material do aulão Adelante, delegado de Mato Grosso do Sul, que ficou muito top. Mas essa aula vai ser 5h30 da tarde, beleza? Porque à noite eu vou ter que pegar um plantão pesado. Então vou fazer 5h30 da tarde, 6 horas no máximo. Beleza? Então fica ligado aí. Tá? Eu vou te chamar no Perceba para dizer o seguinte, você já está com seu código penal aí, né? Então, o que a gente vai ver aqui? A pegadinha que pode ocorrer em relação à embriaguez e subtração da réis, não é isso? Veja, então, que o artigo 157, né, ele menciona subtrair coisa móvel alheia para si ou para outra, e mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Eu te digo e te chamo no Perceba, informando que, relembrando que, veja que o caput do artigo 157, né, ele traz o roubo, né, a figura do roubo, e o roubo nas suas modalidades, perceba bem, né, suas modalidades de violência, violência própria, não é isso, ou imprópria. O 157, ele traz o denominado roubo próprio. O roubo próprio, a violência pode ser própria ou imprópria, se liga, né, roubo próprio, violência pode ser própria ou imprópria. Eu tenho a violência própria, né? Aquela violência que você visualiza, né? O agente emprega uma arma de fogo, né? E ele dá com a arma na cabeça da vítima, dando uma coronhada na cabeça da vítima para subtrair a coisa. Você visualiza essa violência. Não é isso? É a chamada violência própria, né? A violência propriamente dita. Mas eu tenho um outro tipo de violência, que é aquela violência dissimulada, né? Veja, o agente ele reduz a impossibilidade de resistência da vítima para a subtração do bem. Né? Por exemplo, o agente que utiliza de um sonífero, não é isso? O agente que coloca a vítima numa situação de ébrio, né? Veja, aquele agente também é importante, né? A vítima vai ao banheiro, ele tranca a vítima lá dentro para subtrair a coisa. Todas essas ações caracterizam aí a denominada violência imprópria. É um tipo de violência, violência imprópria. Beleza? Roubo próprio, violência pode ser própria ou imprópria. Tranquilo? Olha lá, quando ele menciona subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Violência própria. Aí quando ele menciona ou depois de havê-la por qualquer meio reduzida a impossibilidade de resistência. Aqui a violência é imprópria. Beleza? Então tem no roubo próprio, eu tenho a violência própria ou a violência imprópria. Bem, fica ligado.
Professor, mas isso eu sei. Mas fica ligado. Eu falei para você que eu posso ter a figura do roubo com a utilização da violência imprópria, sim ou não? Sim. E aí, professor, você deu o exemplo da situação de um agente, né, que ele coloca sonífero na bebida da vítima, a vítima adormece e subtrai a coisa. O Boa Noite Cinderela. Mas ele também pode colocar fazer com que a vítima acabe, né, bebendo, né, e a vítima acaba ali entrando numa situação de ébrio e ele vai subtrair a coisa. Ele também pode utilizar esse procedimento. Mas eu vou chamar a sua atenção, fica ligado. Se o agente ele assim procede, eu tenho roubo com violência imprópria, beleza? Agora eu tenho o Tício, que chegou em determinado bar e ele percebeu que o Mévio estava doidão. Mévio doidão, doidão de bebida, estava numa situação de ébrio. Veja que ele, aproveitando a situação de ébrio, foi lá e subtraiu a carteira do Mévio. Eu tenho roubo configurado? Será que eu tenho roubo com violência imprópria? Sim ou não? Olha aí, a vítima numa situação de ébrio, ele foi lá e puxou a carteira e subtraiu. Né? Eu tenho roubo configurado com violência imprópria? Sim ou não? Professor, mas peraí, você acabou de falar que é um exemplo de violência imprópria, né? Veja o agente que emprega uma bebida, por exemplo, para colocar a vítima numa situação de ébrio. Eu falei isso, realmente. Então, como é que você está dizendo aí que não teria roubo com violência imprópria? Não seria roubo com violência imprópria? Eu te chamo no percebe e digo. O agente, ele colocou a vítima na situação de ébrio ou ele já chegou e já encontrou a vítima com a possibilidade de resistência diminuída? Foi ele que colocou a vítima naquela situação ou a vítima já se encontrava? A vítima já se encontrava. Ele aproveitou, né? Veja que a vítima estava com a sua possibilidade de resistência diminuída, mas ele já encontrou a vítima naquela situação. Então eu tenho furto e não roubo com violência imprópria, olha aí. Né? Então veja, o agente ele tem que diminuir, né? Ele tem que diminuir, reduzir a impossibilidade de resistência da vítima. Eu tenho furto. Entenderam, não? Muito importante, né? Muito importante. Eu vou aproveitar e vou puxar o gancho, porque eu gosto de jogar duro demais. Veja que eu vou pegar esse mesmo exemplo, beleza? Olha que lá no artigo 157, inciso 2, né? Lá no artigo 157, não, 155, que agora eu estou fazendo link. Eu gosto de fazer link. Veja que no artigo 155, né? Parágrafo 2º, inciso 2, te chamam no percebe e digo. Isso. Eu gosto de fazer links, né? Tem que ficar ligado. Veja que lá no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, menciona que o furto será qualificado, não é isso? Que o furto será qualificado quando o agente utilizar, né? Quando o agente lançar a mão da destreza, não é isso? O que seria destreza? O que seria destreza? Veja que a destreza é a utilização de uma habilidade especial, né, por parte do agente, uma habilidade física, né, especial por parte do agente, uma habilidade manual, né, por parte do agente. E ele consegue subtrair a coisa sem que a vítima perceba que está tendo seu patrimônio subtraído. Eu já até dei uma aula aqui acerca do furto qualificado mediante destreza, né? Aqui eu não vou nem aprofundar porque eu já falei sobre. Eu falava lá o exemplo do batedor de carteira, né? Os punguistas, o denominado mão leve, não é isso? Bem, então eu tenho uma vítima numa situação de ébrio, que eu vou aproveitar esse exemplo que eu dei, e o Tício, ele tem a mão leve. Foi lá, rapaz, com habilidade puxou a carteira da vítima. E a vítima nem sentiu. Será que eu posso falar de furto qualificado mediante destreza? Sim ou não? Ele utilizou da habilidade específica. A vítima nem percebeu. E aí, sim ou não, né? E aí, ó.
Chamando, perceba, rapaz. Chamando, perceba. Olha aí, ó. Vai depender. Se liga. Se a vítima está totalmente numa situação de ébrio, eu não posso falar em destreza. Por quê? Porque quando eu falo em destreza, eu tenho que ter a possibilidade de mensurar se a vítima tinha condições de perceber a subtração da coisa. Se eu tenho uma vítima embriagada e o agente, mesmo que ele venha se utilizar da destreza para subtrair a coisa, a qualificadora, não haverá incidência da qualificadora. Por quê? Porque uma vítima embriagada, eu não tenho como mensurar se ela podia perceber ou não. Porque a destreza, né, só vai ser efetiva quando a vítima não percebe. Se a vítima está embriagada, como eu poderia avaliar se a vítima tinha condição de perceber que a carteira estava sendo subtraída? Como eu posso avaliar se a destreza do agente foi eficaz? Entenderam ou não? Né? Entendeu? Jogo duro total? Então se liga, né? Se liga. Viu aí o link? Tava lá, né? Tum. Ó, links. Pum, puxei pra cá. Entendeu? Pegada é assim. Eu já falei pra vocês. Estuda, sabe? Tem que aprender a estudar. Não estuda igual um bobão, não. O direito é um sistema. Viu? Tava lá falando do roubo com violência imprópria. Bum! Linkei aqui no furto, que eu lembrei da destreza. E a destreza tem uma situação peculiar quando a vítima se encontra embriagada. Entenderam? Aí, ó. Né? Então, é importante, você tem que saber linkar, né? A vítima embriagada. Então, daqui a pouco eu vou na teoria que se libera em causa. Segura aí. Beleza? Entenderam ou não? Então, fica ligado na questão da subtração. Olha, a destreza também, você não tem como mensurar quando você tem, por exemplo, uma vítima dormindo. Não é isso? A vítima está dormindo, a gente vai lá e puxa. A vítima estava dormindo. Como você pode mensurar se ela tinha condição de perceber que o bem dela estava sendo subtraído? Então é importante, né? Fica ligado então. Bacana? Fica ligado. Tá, aí eu vou pegar essa vítima dormindo e vou jogar lá no roubo de novo. Tum! Linkei lá no roubo. Aí a vítima dormindo agora. Aí o agente chegou na casa da Merve, a Merve estava dormindo. Ele aproveitou que a Merve estava dormindo e subtraiu a coisa. Eu tenho furto. Agora ele colocou um pozinho na bebida da Merve, a Merve adormeceu, ele foi lá e subtraiu a coisa. Eu tenho roubo com violência imprópria. Por quê? Porque, veja, o agente colocou a vítima naquela situação. Né? Naquela situação, né? Veja, deixou ela sonolenta, né? E ela adormecendo, né? Um sono profundo, né? Então se liga, não é pelo fato de você ter uma vítima embriagada, não é pelo fato de você ter uma vítima que fez uso de sonífero que você já vai ter roubo com violência imprópria. Calma, a vítima está embriagada ou a vítima está aí sob efeito de um sonífero, veja, decorrente da ação do autor, tem que ser ele. Não, professor, ela está embriagada porque o Mévio, que não tem nada a ver com o Tício, passou antes lá e deu bebida para ela, ela dormiu. Aí veio o Tício, passou, aproveitou que ela estava embriagada, né? Ela acabou entrando na situação de bebe, beleza. Aí o Mévio passou, né? O Tício, né? Passou e viu que ela estava embriagada, foi lá e subtraiu a carteira. Entenderam? Agora se liga. Se liga, né? Se liga. Porque se eles estão agindo em concurso de pessoas, aí sim, eu tenho roubo para ambos. Não é isso? Porque um praticou uma conduta, colocou a vítima em situação de vulnerabilidade, né? Veja, em uma situação reduzindo a impossibilidade de resistência, e o outro foi lá e subtraiu. Tranquilo? Boa noite, Cinderela se enquadra? Eu já falei, né? O Boa Noite Cinderela, sim, porque o agente que coloca a vítima naquela situação de vulnerabilidade, ou seja, reduz a impossibilidade de resistência da vítima. Boa Noite Cinderela é um exemplo de roubo com violência imprópria. Bem, tranquilo, não fica tonto não, vem para mim de novo, embriaguei de novo. Eu tenho agora um Mévio e ele quer subtrair o relógio da Tícia. Então ele chegou na casa da Tícia, né? E veja, ele se apropriou do relógio
E ali, né, conversando com a Tícia, ele falou, eu tenho que sair daqui agora. Aí começou a dar bebida pra Tícia, bebida. A Tícia entrou numa situação de ébrio e acabou adormecendo, em razão da bebida. E o Mev aproveitou que ele tinha reduzido a impossibilidade de resistência e saiu. Eu tenho um roubo com violência imprópria aí, sim ou não? Né? Então, o Mévio, né, se apoderou do relógio da vítima, deu bebida alcoólica para a vítima adormeceu e depois ele saiu. Eu tenho aí roubo com violência imprópria, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Joga duro, né? Joga duro. Você tem roubo com violência imprópria, né? Vem cá, filho, vem cá. Se liga, se liga. Vamos lá no roubo com violência imprópria. Vamos lá no roubo com violência imprópria. Professor, não, calma. Vamos lá no roubo com violência imprópria. Roubo com violência imprópria, vamos lá. Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outro, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Roubo próprio. Agora vai falar da violência própria. Ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzindo a impossibilidade de resistência. Ou depois de havê-la, por qualquer meio reduzindo a impossibilidade de resistência. Então ele reduz a impossibilidade de resistência e subtrai a coisa. Para eu ter roubo impróprio. Professor, não entendi. Eu te chamo no percebo e digo. Ele primeiro reduz a impossibilidade da vítima, faz a vítima adormecer e se apodera do bem. Roubo impróprio. Agora, se ele pega a coisa e depois faz a de vítima adormecer para ele se evadir do local, eu tenho furto e não roubo. Jogo duro com você agora. Eu tenho furto. Por quê? Porque ele reduziu a impossibilidade de resistência da vítima, veja, depois que ele se apoderou da coisa. Entenderam? Entenderam? Ele primeiro se apoderou da coisa, aí depois ele reduziu a impossibilidade de resistência. O roubo impróprio, pegada de monstro total, ele primeiro reduz e depois roubo impróprio, ó. No roubo próprio com violência imprópria, ele primeiro reduz e se apodera da coisa. É o 157 que menciona, depois de havê-la, por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência da vítima. Primeiro ele subtrai a coisa, ou melhor dizendo, primeiro ele reduz a impossibilidade de resistência da vítima e subtrai a coisa. Ou seja, vamos lá então, aqui, ó, quando é que eu vou ter roubo com violência imprópria quando eu trato de embriaguez ou de bebida alcoólica ou de sonífero? Olha só que eu vou te explicar. Tício está na sala com a Mévia. Sim, professor, beleza. Aí ele pegou, ele pegou, ou melhor, ele colocou a substância, um sonífero, por exemplo, a Mévia ingeriu aquela substância e adormeceu. Ele foi lá e subtraiu a coisa. Roubo com violência imprópria. Por quê? Porque ele reduziu a impossibilidade de resistência da vítima e subtraiu a coisa. Roubo com violência imprópria. Tício, agora ele pegou primeiro o relógio e depois, para ele se evadir do local, ele reduziu a impossibilidade de resistência, ou seja, colocou o sonífero para a vítima dormiu, aí sim, ele saiu. Mas ele já estava com a coisa. Aí é furto. Professor, mas não seria um roubo impróprio? Porque, veja, eu tenho uma violência imprópria posterior? Aí sim fica esperto. No roubo impróprio, a violência é sempre própria. Aquele, né, que é chamado também de roubo por aproximação. Não é isso? Jogando duro demais com você. Né? O denominado roubo por aproximação, roubo impróprio, em que eu tenho a violência posterior, né? A subtração, mas lá a violência é própria. Entenderam? Quando eu tenho violência imprópria, depois que a gente se apoderou da coisa, eu tenho furto. Deu para entender isso aí? Deu para entender? Então fica esperto, né? Então cai na sua prova, a gente se apoderando da coisa. Aí a gente coloca um sonífero na bebida da Mévia, a Mévia toma e ele sai com a coisa do local, tá lá você igual um bobão, marcando, ai, boa noite Cinderela. Ei, não, filho, nem todo boa noite Cinderela vai ser roubo com violência imprópria, se liga.
Eu coloco um contexto de violência, de Boa Noite Cinderela em tese, em que o agente, ele primeiro se apodera do relógio e depois ele coloca uma bebida, ele coloca um sonífero, ou faz com que a vítima venha ingerir uma bebida alcoólica, a vítima reduz a impossibilidade de resistência e tá lá eu te chamando pro roubo impróprio e você tá lá marcando, né? Aquela do Boa Noite Cinderela, roubo impróprio, caramba, né? Hoje tá eu te chamando por roubo próprio com violência imprópria, rapaz, acho que é por causa da hora, né? Eu sou muito insistente, cara, tentar fazer essa live essa hora. A cabeça tá aqui, pessoal, tô aqui no esforço, mas beleza, né? Hoje a gente tá cansado demais da delegacia. Roubo próprio com violência imprópria. Aí eu tô te chamando lá pro roubo próprio com violência imprópria, tá lá você marcando, né? Veja, se liga, né? Se liga, então se liga. Essa pegadinha tem direto, beleza? Ele coloca um contexto de sonífero, ele coloca o cara primeiro se apoderando da coisa e depois, logo após, colocando sonífero na bebida da vítima, a vítima adormece, ele sai com bem e te chama, não perceba, pra um roubo próprio com violência imprópria e você, igual um bobão, marca uma parada dessa. Aí depois, né? E tu viu aquela lá do sonífero? Roubo impróprio, roubo próprio com violência imprópria. Marquei, tu não deu mole nessa não, né? Aí tu não marquei furto. Como, rapaz? É o exemplo. Lá, Boa Noite Cinderela. Eu falei, vem cá, irmão. Deixa eu te chamar, não perceba. Vamos lá no 157. Olha só o que ele fala. Depois de havê-la por qualquer meio reduzindo a impossibilidade de resistência da vítima. Deixa eu te explicar uma coisa. Vai ser roubo próprio com violência imprópria se ele primeiro faz a vítima adormecer, um exemplo, né? E depois ele subtrai a coisa. Agora, se ele primeiro se apodera do bem e depois faz a vítima adormecer, isso é furto. Na pegada de monstro total. E olha que poucos professores gostam, né, de dar esse bizu aí, né? Tem que dar esse bizu, não é isso? Ou melhor, lembram de, né? O professor não gosta não, acabam esquecendo de dar esse bizu aí. Beleza? Se liga nisso. Isso aí derruba. Tranquilo? Você tá doidão aí de tanto eu falar de bebida alcoólica? Não, né? Tu viu aí onde eu fui na bebida alcoólica? Vem cá agora. Veja, eu tô te chamando no perceba e estou colocando a vítima, né, sempre numa situação de ébrio. Agora eu vou colocar o autor, né? Agora é o autor que está na situação de ébrio. Então o autor, ele bebe, ele queria ficar doidão, acabou ficando, e doidão foi lá e subtraiu o carro do MEV. Há que se falar de exclusão da imputabilidade? Sim ou não? Ou eu tenho um autor que não queria ficar doidão e acabou ficando. Foi lá e subtraiu o carro do MEV. Há que se falar em exclusão da imputabilidade. Eu tenho aí a denominada embriaguez, né? Depende. Eu tenho a denominada embriaguez não acidental, né? Veja, se ele só queria ficar embriagado, eu tenho embriaguez não acidental, voluntária ou intencional. Agora, se ele não queria ficar embriagado e acabou ficando, eu tenho a embriaguez não acidental culposa. Tanto na embriaguez não acidental, voluntária ou intencional, ou na embriaguez culposa, sendo completa ou incompleta, não exclui a imputabilidade. E o agente vai responder por força da teoria italiana actio libera in causa. Você vai considerar, vai fazer a aferição da imputabilidade, que é a capacidade de entender o caráter ilícito do fato, determinar-se de acordo com esse entendimento, no momento da gestão da bebida. Eu venho batendo na teoria actio libera in causa direto, né? Actio libera in causa. Teoria italiana, você jogando duro demais. E aí você tem que ficar esperto, né? Você tem que ficar esperto. Eu já venho falando sobre isso. Agora o Tício, ele quer subtrair o veículo do MEV, ele está sem coragem para isso. Então ele bebe para praticar essa ação. Eu tenho um outro tipo de embriaguez, que é a embriaguez pré-ordenada. Não é isso? Que além de responder aí pelo delito, né? Você tem aí a possibilidade da agravante lá no artigo 61. Não é isso? Do artigo 61, inciso 2, letra E, salvo engano. Bem, então, se liga,
aí vem a pegadinha de prova. E eu já tinha falado isso na questão anterior. Pessoal, se liga. Teoria Axel libera em causa, ela só é aplicada em duas modalidades de embriaguez. Tá? Pode cair na sua prova. Teoria Axel libera em causa se aplica na embriaguez fortuita, né? Acidental fortuita, não. Beleza? Embriaguez fortuita acidental, eu já dei o exemplo, né? Aquela embriaguez que a pessoa é obrigada a beber, né? Ou aquela embriaguez, uma pessoa que mora do lado de uma destilaria de bebida, acaba inalando a bebida e veja, e ela vai e pratica um delito, né? Quando eu falo inalando a bebida, é aquele cheiro de bebida, enfim, né? É isso aí mesmo que tu tá pensando. Joga duro comigo, me ajuda. Entenderam ou não? E ela acaba se entrando numa situação de ébrio. Mas aí eu tenho uma embriaguez fortuita. Na embriaguez fortuita, né, que pode ser também decorrente de força maior, que um agente obriga a vítima a beber, veja, eu tenho, se a embriaguez for completa, exclui a imputabilidade. Se for incompleta, você tem uma causa de redução de pena, né? A possibilidade de redução de pena aí de 1 a 2 terços, de 1 terço a 2 terços. Beleza? Tranquilo? Tá. Aí tá falando ali álcool combustível, né? Eu não sei qual aluno que ele jogou ali agora, álcool combustível, né? Bem, né? Aquele álcool, né? Que deixa a pessoa na situação de ébrio. Beleza? A teoria Axel libera em causa, ela não se aplica na embriaguez acidental ou fortuita e também na embriaguez patológica, porque na embriaguez patológica eu vou raciocinar como uma doença mental, já tem o artigo 26 lá, não é isso? Então não há que se fazer a aferição da imputabilidade no momento da ingestão da bebida. Eu vou raciocinar com 26, que equipara a doença mental, que é a embriaguez patológica. O 26, né, se ele não era inteiramente incapaz de entender o característico do fato, isso, né, isso, critério biopsicológico, sistema biopsicológico, eu já tinha falado sobre ontem, isso, né, ontem, já tinha falado isso ontem, e pode ser caracterizada também a semi-imputabilidade, né? Se ele tinha uma certa capacidade de entender o característico do fato. Então, não se aplica a teoria Axel libera em causa na embriaguez patológica e na embriaguez acidental ou fortuita. Apenas em duas modalidades de embriaguez, que vai ser na embriaguez não acidental e na pré-ordenada ou dolosa. Beleza? Tranquilo? Bacana, né? Tranquilo. Bem, então, eu queria dar essa revisão, né? Outro dia eu falava sobre a mentira na órbita processual penal, aí a gente fez um apanhado bacana. E a questão da embriaguez você tem que ficar muito ligado, né? Ficar muito ligado. Viu aí? Ó, tem a incidência lá no furto mediante destreza, a pegadinha que o examinador pode aprontar para você. Tem essa pegadinha aqui do Boa Noite Cinderela, que ele coloca a vítima em situação de ébrio depois que o agente se apoderou da coisa. Primeiro o agente se apodera da coisa, depois coloca a vítima em situação de ébrio, ele querendo jogar para roubo próprio com violência imprópria. Não é isso? Tem a pegadinha aqui no que se refere à teoria Axel libera em causa. Ele querendo dizer que aplica essa teoria Axel libera em causa quando a embriaguez é acidental fortuita ou patológica. Entendeu? E você só aqui não e aqui não. Por quê? Porque eu jogo duro demais. Beleza, pessoal? Então, tem que estudar pesado, né? Agora você fica aí no básico, aí, ó o básico. Ó o básico. Boa Noite Cinderela, né? É roubo, né? É roubo com violência imprópria, sempre, né? Calma. Olha o contexto. Beleza? Ó o básico. Furto mediante destreza, basta o agente agir com habilidade. Mas se a vítima estiver bêbada, não interessa. Se ele agiu com habilidade, caracteriza. Faixa branca. Olha outro, faixa branca. A teoria Axel libera em causa se aplica em todas as modalidades de embriaguez, que eu li no livro lá. Então, veja, né, para o agente responder, aplica-se sempre a teoria Axel libera em causa. Faixa branca, de novo.
Beleza? Tranquilo. Eu queria aprofundar aqui, porque eu já falei sobre a teoria ação libera em causa. Você tem uma discussão, né? Alguns doutrinadores entendem que a teoria ação libera em causa, na verdade, ela materializa a responsabilidade penal objetiva, né? Por quê? Porque no momento que o agente pratica a ação, na verdade, ele não tem a capacidade de entender o caráter do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Você não poderia nem falar de dolo. Como você for falar de dolo, se a dolo é manifestação livre e consciente, e o agente, quando está na situação de ébrio, ele não tem manifestação livre e consciente. Entenderam ou não? Então, alguns doutrinadores, né, na pegada de monstro, porque ele jogou aí, eu já quicou a bola, eu já biquei, alguns doutrinadores entendem que a teoria que se libera em causa materializa uma responsabilidade penal objetiva e não subjetiva, né? A responsabilidade penal é subjetiva. O agente tem que responder se ele está agindo com dolo ou culpa. Como eu vou visualizar dolo numa pessoa embriagada? Entenderam? Aí, essa possibilidade que a teoria italiana criou de você verificar a imputabilidade, né, e também um dolo no momento anterior, uma coisa, uma aberração, né, com a doutrina, essa doutrina, né, que sustenta a responsabilidade penal objetiva. É uma aberração, porque como você vai comprovar que o agente, no momento da ingestão da bebida, ele tinha o dolo de matar uma outra pessoa, numa embriaguez, por exemplo, não acidental, voluntária ou culposa, né? Você poderia até falar na pré-ordenada, beleza. Na Itália, na verdade, a teoria ação libera em causa, ela foi desenhada para embriaguez pré-ordenada. Aqui no Brasil, além da pré-ordenada, usa também na não acidental, com a pegada mais firme aí, né, mais aprofundada, para quem quer a pegada de monstro total, beleza? Então tem essa discussão, tranquilo? Se discute muito quando você trata, por exemplo, de uma embriaguez não acidental, essa possibilidade de aplicar uma teoria ação libera em causa. Veja, como assim? Como você vai provar que o cara tinha o dolo de praticar, de causar a morte do Mévio mais à frente quando estava embriagado? E como você pode mencionar, né, dolo no momento, porque você tem que verificar o dolo no momento da ação ou omissão, inclusive a questão da imputabilidade, né, a teoria da atividade. Onde é que considera praticado o crime? No momento da ação ou omissão, ali que eu tenho que verificar. O cara estava embriagado, então ele não tinha capacidade de entender o caráter do fato e também não tinha como entender o caráter do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Então ele não tinha imputabilidade. É porque o ébrio sempre vai alegar o quê? Ausência de imputabilidade. O ébrio sempre vai alegar o quê? Ausência de culpabilidade, né? Imputabilidade é um elemento da culpabilidade. Entendeu? Por isso que tem essa discussão, mas eu já falei sobre isso também. Beleza? Pessoal, então eu entrei aqui, né? Veja, rápido mesmo para dar... Foi rápido, né? Para dar essa dica, né? Para não deixar de passar batido. Eu tenho que falar para você, o aulão adelante. Veja, o jogo tá duro demais, tá? Maranhão, dia 27 de janeiro, estaremos lá. Se Deus quiser, Deus vai abençoar essa aula, como abençoou já diversos aulões que a gente fez aí, diversos alunos aprovados. A gente trabalha muito em cima das pegadinhas das bancas, jurisprudência pesada, não é isso? E o aulão vai ser show de bola, né? Eu vou entrar lá com direito penal parte especial, aí ó, e também legislação extravagante. O professor Montejo vai trabalhar com direito penal parte geral, medicina legal e criminologia, não é isso? Professor Júlio César Matos, processo penal, professor Décio, né? Que dá aula no ênfase, inclusive, vai entrar com processo civil e civil. Teremos também direito agrário, direito administrativo com a professora Ana Cláudia Campos e também direito constitucional com o professor Paulo Lepore. Então a equipe está muito forte, né? Então, veja, até um professor de direito agrário eu coloquei, beleza? Que é para não perder nenhuma questão, ele já está fazendo um estudo muito forte da jurisprudência de direito agrário. Montes é a faixa preta, o time está forte. Beleza, pessoal? Então, é isso, tá? Outra coisa, o pessoal do aulão adelante, PMDF, né? Distrito Federal, olha, 13 de janeiro, né? Corre lá, faz a sua inscrição. Esse edital da Polícia Militar deve sair agora em janeiro. Então aproveita e pega esse aulão adelante do dia 13, entra lá no site no www.adelante.net.br, joga duro. E o pessoal de Goiânia, mais uma vez, nosso aulão dia 20 de janeiro em Goiânia, né? Direito penal, parte geral em teorias e exercício, não é isso?
Aí você tem que entrar em contato lá com o telefone que eu não tenho aqui agora. 98541-3031. Acho que eu já tenho até de cabeça. 62 98541-3031. Deve ser esse aí. Beleza? Senão você pega lá no meu Instagram. Pessoal, então, tranquilo. Então não cai nessas pegadinhas de tá envolvendo embriaguez, não. Não dá mole, não. Beleza? Joga duro, joga pesado. Bomba aí de coraçõezinho, né? É isso aí, né? Faixa preta e tal. JD Alfa Zulu. Fiz uma revisão, professor, porque eu já vi você falando sobre esses assuntos, então pra mim foi uma revisão, que eu te acompanho. Professor, eu não te acompanho, não. Foi a primeira vez que eu entrei, eu fiquei aqui assustado. Porque você não... né, você tá com uma pegada... Pode dar mole, não. Os alunos aí já estão acostumados já com o meu jeito de falar rápido, né? A gente faz aqui um contexto, eu falo o JD, ele já sabe que tem que marcar, coloca aqui os exemplos, né? Até na hora que eu troco aqui os exemplos, eu troco os bonequinhos do Tício com Meva, inverti, ele já sabe do que eu tô falando. Fala, o professor inverteu ali, mas tá jogando, já entendi já. Vi o vídeo seu no hospital 2015. Rapaz, é verdade, joguei duro lá, né? Joguei duro naquele hospital do Gama, né? Eu dei voz de prisão pro médico. Sou doido. Doido não, né? Aplicando o dólar eventual. É isso aí, bomba de coraçõezinho aí, você que gostou da aula, uma aula rápida, mas com dicas valiosas, né? A Deb aí, Deb minha seguidora total. Bomba de coraçõezinhos aí. Beleza? Amanhã a gente vai tentar fazer essa live resolvendo essas questões de delegado no Mato Grosso do Sul, né? Fala, Pélix, meu parceiro, na área aí também, ó. Sempre aquela moral da galera do interior. Pessoal do interior, claro, com certeza, né? Pessoal de Pernambuco, interior do Nordeste lá, ó, jogando duro, né? É isso aí. Interior do Ceará, a galera aí que me segue aí, a galera guerreira. Sempre te seguindo, Péricles, sempre jogando nossos vídeos lá no canal dele, né? O pessoal tem mais de 700 vídeos. Usa o que der no volume 7, saiu, né? 500 páginas já. Muita informação, né? Valeu então, pessoal. Um abraço pra vocês. Entrei rápido hoje, né? Desculpa também se eu de repente embolei algumas palavras aqui. É porque eu vou falar pra vocês, entrei aqui no sufoco. Eu nem ia fazer a live. Tá dando pra reparar, né? Tô quebrado mesmo. Mas beleza. Amanhã a gente tenta fazer essa correção das questões. Porque eu tinha que estar bem descansado pra fazer as questões, né? Tá dando pra ver que eu tô aqui meio... Mas beleza, o importante é a gente ir ajudar no que pode. Viu que eu saí trocando aqui? Eu queria falar roubo próprio com violência imprópria, eu tava falando de roubo impróprio. Mas vocês estão ligados aí, sabe que a gente acerta aqui na live mesmo, ao vivo, então o jogo é duro. E a pegada é essa. Pessoal, um abraço, vamos acreditar que o resultado vai acontecer. Beleza? Tchau, tchau.